Nosso querido Deus, assim como nós cantamos, verdadeiramente desejamos que Tu venhas estar no nosso coração. Venhas estar no nosso meio, abençoando-nos com a agradável presença do Teu Espírito, transformando num ambiente confortável este em que nos encontramos e de maneira também, Senhor, a que a Tua Palavra, ao nos ser apresentada, possa se transformar em algo que efetivamente impacte na nossa vida, realizando uma mudança de trajetória, uma transformação do nosso caráter. Por isso, bondoso Deus, nós te pedimos que seja o Teu Santo Espírito a dizer-nos aquilo que tens para nos ensinar nesta manhã. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos, as visitas que nos honram com a sua presença e também aqueles que nos ouvem através da internet, que todos juntos possamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 493. Quero neste momento convidar a todos aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos desfrutar de mais um sábado. Obrigada, Senhor, porque permitiste viéssemos até à tua santa casa de oração para escutar a tua voz. Nesta hora, bom Pai, queremos te pedir que tu possas, Senhor, ungir os nossos ouvidos para preparar-nos, Senhor, para aquilo que vamos ouvir e podermos gravar no nosso coração. Possas também, Senhor, ungir a boca do pregador desta manhã, Senhor, para que as suas palavras possam vir de ti. Ajuda, Senhor, cada família que aqui está representada. Tu possas ser com cada um de nós, Senhor. Possas ser com cada irmão, cada irmã, cada amigo que nos visita. Tu possas ser também, Senhor, especialmente com aqueles que hoje estão a assistir pela internet. Que possam um dia ter também o desejo de aqui estar. Tudo isto te pedimos, não que sejamos merecedores, mas nos méritos de Jesus. Amém.
Olhai e vede. História de hoje: conforto na aflição. Junto com meu marido e com minha família, passamos por um tempo muito difícil. Um tempo de muita prova e de muita angústia, no qual ocorreram várias coisas fortes na área financeira e na área econômica e no plano espiritual. E tudo isso levou a nossa fé a diminuir tremendamente, especialmente a minha. Embora meu esposo me acompanhe em todas as coisas de Deus e da igreja, para ele é muito mais difícil do que para mim. E esse tempo de prova, angústia e confusão em muitas coisas fizeram com que nos afastássemos da igreja e de nos congregarmos. Um dia, 25 de março, lá pelas 5 da manhã, eu acendi a luz da escada e o que consegui ver quando acendi a luz, pois ocorreu um leve apagão e ficou tudo escuro, foi que a água estava mais ou menos 1 metro de altura dentro de casa. E não entendíamos o que estava acontecendo. Quando fui ao 2º andar e olhei pela janela, me dei conta de que todos os vizinhos da rua também estavam nas mesmas condições e que não era só a minha casa, mas que toda a vila estava completamente inundada. Do lado de fora, muito mais do que o lado de dentro das casas naquele momento. Agora a prioridade era ver como sairíamos com vida das casas, porque o rio estava em ambas as ruas. E lá fora havia mais ou menos 1,50 m, 60 do rio correndo com correnteza, trazendo pneus gigantes de maquinarias, grandes veículos. Os veículos eram trazidos de outros setores de Paipote e passavam por nossa rua. Vinham restos de lixo grande e muitas coisas. Quando nós conseguimos tirar das casas, pelos tetos, as crianças pequenas, nós as colocamos em uma jangada que fizemos e nós, os adultos, entramos na lama, empurrando essa jangada. E aí eu agradeço a Deus pela minha vida, pois o material era em segundo plano por todo o processo que tínhamos vivido um tempo antes daquilo que havia acontecido no dia 25 de março. Quando conseguimos sair daquela vila juntamente com todos os vizinhos do setor, o único lugar seco que havia e podíamos ficar tranquilos era um albergue próximo à nossa vila. Então nós nos organizamos com os nossos vizinhos para poder começar a administrar tanto a ajuda de comida, da água, a ajuda para poder limpar as ruas e assim poder começar a limpar as casas. Deus me deu a graça para também poder ser um instrumento nas mãos dele, junto com os meus vizinhos neste setor e poder ajudá-los em tudo o que eu pudesse administrar, tanto de comida, de água, e fazê-lo de uma maneira justa e igual, mas sempre dando maior prioridade ao mais necessitado. No meio da catástrofe, o Senhor se manifestou na minha vida. Ele se manifestou me dando fortaleza, me dando muita sabedoria, paz acima de tudo no meu coração. Também coragem para poder enfrentar o que estava acontecendo. Poder tirar a família disso e tomar decisões sábias. Ao mesmo tempo, apesar de todas as dívidas que tínhamos estagnadas, houve uma que Deus se encarregou de colocá-la em dia. E isso foi o seguro que tínhamos com a moradia. Esse seguro cobriu tudo necessário para que nós pudéssemos reconstruir nossa moradia. Eu penso que em nossa vida existem muitas oportunidades para refletir sobre todas as coisas que acontecem. Sempre estive preocupado por causa do trabalho, das dívidas, adquirir coisas, como este carro, por exemplo, 0 quilômetro, que me custou uma fortuna, praticamente perdido, não vale nada. Mas eu não estou preocupado por isso, porque Deus me fez entender que a minha vida e da minha família são muito mais importantes. Irmãos, no meio de toda essa tragédia, eu e meu esposo conseguimos obter um ganho maravilhoso para o nosso casamento. Aprendemos a conhecer um ao outro e nos aproximarmos mais de Deus e estudar melhor a Bíblia e também a consagrar-nos ao Senhor e seu serviço. E é por isso que os convido a provar e ver.
Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão. Vamos orar. Querido bom e amado Pai, quero-te pedir uma grande bênção para todas as pessoas que aqui depositaram as suas ofertas e os seus dízimos, Senhor. Quero-te pedir também para que nós possamos nos preocupar realmente com a nossa vida espiritual, não com os nossos carros, não com as nossas casas, mas sim na grande casa que nós vamos receber lá em cima no céu. Tudo o que eu te peço em teu maravilhoso nome. Amém. Olá, bom dia. Já acordaram? Esta semana é uma semana especial, porque é uma semana de oração. E na revista Adventista do mês de outubro, este ano, vêm lá as histórias dos grandes e as vossas histórias também. E eu gostaria de vos contar hoje a história do Mateus. O Mateus é um menino de 8 anos. Alguns de vocês têm 8 anos, outros têm mais, outros têm menos. Mas o Mateus tinha 8 anos. E o Mateus estava muito, muito empolgado. Ele estava muito satisfeito. Ele parecia que estava sentado, mas parecia que queria saltar daquela cadeira. Porquê? Porque ele estava desejando que os papás chegassem para
lhes dizer uma coisa. E sabe o que é que ele lhes queria dizer? Quantos de vocês já ouviram falar na palavra pequeno grupo? Sabe o que é um pequeno grupo? É o quê? Desculpa, Lucas. Pequeno grupo? Está bem, pronto. Tu achas que é um animal, está sempre a saltar, tudo bem. Mas um pequeno grupo, diz a Aline. E é um grupo de pessoas assim como nós todos que estamos aqui? Não, tem que ser menos pessoas, senão era um grande grupo, não é? Por isso, um pequeno grupo é um sítio, pode ser em qualquer lado, onde algumas pessoas, normalmente poucas, se juntam para fazer alguma coisa. E o Mateus, o que é que ele queria fazer? Queria fazer um pequeno grupo para Jesus. E então, ele disse, quero organizar um pequeno grupo para os meus amigos e para os nossos vizinhos. E o pai apoiou esta ideia e disse que ia ensiná-lo a fazer o seu pequeno grupo. Então o pai começou a dar-lhe alguns estudos bíblicos e a prepará-lo para ele depois também falar a Jesus das outras pessoas. Ele disse que a parte dele ele ia ensinar às pessoas canções e ia contar histórias também bíblicas aos outros meninos que lá iam. Ele visitou cada um dos seus vizinhos e convidou também alguns colegas da sua turma. Naquela primeira reunião apareceram 8 crianças e alguns adultos. Mateus ensinou-lhes muitas canções sobre Jesus e contou-lhes histórias bíblicas. As pessoas foram ouvindo tudo aquilo com grande interesse. E também ele ofereceu algumas bíblias naquelas reuniões. Muito em breve o seu pequeno grupo já contava com 15 pessoas. E o primeiro pequeno estudo bíblico que Mateus apresentou foi acerca de João 3,16. Algum de vocês sabe o que é que quer dizer João 3,16? João 3,16 é a base de todo o Evangelho. Quando vocês quiserem falar de Jesus a alguém, comecem sempre por João 3,16. Porque o que é que diz João 3,16? Perguntem lá aos grandes, a ver se eles não sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é a base de porque é que há Deus e porque é que Deus existe e porque é que Jesus nos ama. Isto é a base de tudo. E ele falou no seu primeiro sermão, aquele pequeno grupo, falou acerca disto. Um dia, depois de ele já ter o pequeno grupo há algum tempo, ele chegou-se ao pé do pai e disse: Papá, eu acho que quero ser pastor quando crescer. Eu quero ser um missionário. Quero contar a todas as pessoas que Jesus as ama e que elas querem e que ele quer que elas estejam no céu. E o pai deu-lhe uma resposta também muito interessante. Achou maravilhoso o filho querer fazer aquilo, mas disse-lhe, começa então por ser um missionário aqui mesmo, no teu bairro, que isso fará Jesus muito feliz. Não vos pedimos para vocês irem para um país distante, para serem lá missionários, não especialmente com a vossa idade, mas na vossa casa, no vosso bairro, na vossa turma, com os vossos vizinhos, com os vossos colegas, vocês mesmo com a vossa idade e com o vosso tamanho, se sentirem muita vontade de falar de Jesus aos outros, é aí que vocês deverão começar, ok? Façam planos para isto, peçam ajuda aos vossos pais e também aqui na igreja. Peçam ajuda a algum irmão que vocês achem que vos pode ajudar para vos ajudar a dizer às outras pessoas que Jesus ama muito e quer que elas um dia vão com ele também para o céu. Um bom sábado.
Quero saudar nesta manhã a Igreja do Senhor aqui reunida e dizer a todos que é muito especial estarmos aqui na casa de Deus. Saudar também os nossos amigos que nos assistem através da internet. Dizer-lhes que o Senhor tem para si, você que está aí atrás do seu computador, tem um plano especial. Deus tem o desejo de o salvar. E pode fazê-lo através de um olhar, através de uma transmissão como esta. Pode fazê-lo através de uma ideia que, quem sabe, Ele vai pôr hoje no seu coração. O Senhor, efetivamente, nos quer salvar. E quer nos dar a oportunidade de vivermos uma vida muito diferente daquela que estamos a viver ou nas condições em que temos vivido. Particularmente, a nossa comunidade de hoje sente-se triste pelo descanso que o Senhor deu a uma das suas filhas, a irmã Liliana Teixeira. Agradeço particularmente, como pastor, o carinho, a solidariedade que muitos dos irmãos que puderam ontem transmitiram através da sua presença no sepultamento, pelo carinho que demonstraram em palavras e em gestos à família mais chegada, os amigos que ali estiveram. Bem hajam cada um de vós que procurou fazer o seu melhor. Temos a esperança de que Jesus Cristo, quando retornar a este mundo, haverá de trazer à vida aqueles que nele confiaram. É por esta razão que, mesmo neste momento, sintamos saudade, não nos encontramos em desespero, porque sabemos que foi um até logo e não um adeus. Nesta manhã, queridos irmãos e amigos, gostaria de convidar-vos a abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Ali, Mateus conta-nos uma fabulosa história a respeito de algo igualmente surpreendente que aconteceu na vida de Jesus e dos seus discípulos. O capítulo 14 é um capítulo muito interessante, muito bonito, com pelo menos 3 importantes episódios sobre a trajetória da passagem de Jesus nesta terra. Mas o episódio sobre o qual nós nos vamos deter um pouquinho mais é aquele que nos é contado a partir do verso 22. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Aqui passa-se à noite, ou no final do dia e em boa parte da noite, esta narrativa, e acontece, parte desta história, acontece com a presença de Jesus e, sobretudo, estando os discípulos numa atitude de clara contrariedade. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante. Diz então o seguinte: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O contexto desta história é que Jesus havia acabado de realizar naquela tarde um dos mais surpreendentes milagres que foi constatado por as pessoas que acompanharam Jesus no seu ministério. Cristo tinha, de uma pequena quantidade de pão e de peixe, alimentado uma multidão de vários milhares de pessoas. E isto era notório. Isto era alguma coisa que ninguém podia negar, porque as pessoas não tinham levado alimento, apenas havia uma pequena quantidade de comida, e esta comida, depois da oração que Jesus fez, é multiplicada miraculosamente para que todos possam se alimentar. As pessoas ficaram esfuziantes de alegria. Elas disseram: Este Jesus
é sem dúvida a pessoa que nós esperávamos. Sem dúvida, Ele é o Mestre. Ele é mais do que isso, Ele é o Messias das profecias do Antigo Testamento. E as pessoas começaram a fazer algumas contas muito rapidamente e disseram, bom, Jesus tem a capacidade de multiplicar comida. Isto quer dizer que todos aqueles que o seguirem nunca vão ter fome. Aqueles que estiveram com Jesus, ainda que entrem em batalha, porque Jesus tinha curado várias pessoas naquela tarde, se ficarem feridos, serão curados por Jesus. Está resolvido. As palavras de Jesus são de tal forma motivadoras e acalentadoras no coração que qualquer pessoa que se sinta desanimado, qualquer exército que siga Jesus e que esteja abatido, Jesus facilmente se levantará para fazer um discurso e aquelas pessoas estarão disponíveis para enfrentar a próxima batalha com toda a coragem e com toda a motivação. Jesus parecia, de fato, o líder ideal. E elas pensaram muito facilmente que seria adequado proclamar Jesus rei naquele momento. Era o momento ideal, era o momento adequado. Jesus apercebeu-se disso. Os seus discípulos também estavam nesta mesma onda. E é por esta razão que Jesus impeliu os seus discípulos para dentro do barco. É de alguma forma como se Jesus tivesse furado o balão daquela gente toda e fizesse com que ficassem eles todos murchos, desalentados e decepcionados com Jesus por ele não ter dado o passo seguinte que seria esperado naquele momento. Sabem, meus queridos, Jesus é um grande líder. Jesus foi um grande líder e ensinou-nos talvez uma das mais importantes lições ao longo da sua vida, a da confiança em Deus. E, às vezes, as pessoas decepcionam-se com Deus, as pessoas decepcionam-se com Jesus. Podes dar um jeitinho aqui no microfone? Ok. Detalhezinhos da técnica, às vezes a gente não se apercebe, mas isto tudo causa efeito. E então, aquelas pessoas ficaram decepcionadas com Jesus. Jesus não tem visão, Jesus não tem ambição, Jesus não tem expectativas. E provavelmente aqueles discípulos frustrados por acharem que Jesus estava a perder uma grande oportunidade, ao entrarem no barco, eles iam a remoer, a resmungar aqueles pensamentos e, quem sabe, a vociferar algumas coisas contra Jesus. Mas Jesus foi quem os mandou para dentro do barco. E foi Ele quem lhes deu a ordem que eles deveriam atravessar o mar da Galileia. Eles pensaram, por que Jesus é tão autoritário em mandar-nos atravessar o mar da Galileia, mas não foi suficientemente capaz de aceitar as honras que estavam prestes a lhe trazer, a lhe dar? Mas Jesus sabia aquilo que queria ensinar aos seus discípulos. E assim que eles entraram no barco, ainda acompanhados dos seus pensamentos e das suas recriminações ao Mestre, a Bíblia diz-nos que pouco tempo depois eles estavam no meio de uma tempestade. E agora, se aqueles discípulos estavam perplexos com a falta de sentido de oportunidade que Jesus tinha, mais perplexos ainda ficaram diante da tempestade em que estavam agora metidos. E muito provavelmente eles agora tinham um segundo motivo para recriminar o seu mestre. É que agora nem o próprio Jesus estava com eles. Tinha-os mandado para o meio de uma tempestade. Bom, sabem, talvez alguns de nós neste momento possamos estar a sentir-nos um pouquinho assim. Talvez pela nossa espiritualidade e pela maturidade religiosa que temos, alguns de nós, enfim, evitemos censurar abertamente Deus, culpando-o pelos problemas da nossa vida. Mas a verdade é que é no meio das dificuldades e dos problemas que a fé de cada ser humano é testada. E o teste à nossa fé não é para que Deus saiba as dimensões e a qualidade da nossa fé, porque Deus sabe tudo a nosso respeito. Portanto, não é Deus que nos testa e não é sua intenção ficar-nos ali a provar como se fosse um cientista que meticulosamente no seu laboratório faz imensos testes às matérias para saber as suas propriedades físicas. Deus não precisa disto. Deus sabe exatamente tudo o que nós somos. Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Por isso, Deus não precisa testar a nossa fé. Na realidade, as circunstâncias da vida são um teste para nós mesmos. Primeiro porque muitas vezes nós aprendemos grandes lições no meio das provações e no meio das dificuldades. Deus não pode ensinar ninguém a ser paciente apenas com a leitura de um livro. A paciência aprende-se
na vivência diária. Nós não podemos aprender, por exemplo, a ser perdoadores assistindo um curso na universidade. Nós aprendemos a perdoar quando somos ofendidos e quando sentimos quão doloroso é oferecer o perdão ao nosso ofensor. Nós não podemos aprender a humildade fazendo um workshop ou assistindo a um seminário. Aprende-se a ser humilde justamente nas circunstâncias da vida. E por esta razão Deus permitiu que aqueles discípulos estivessem no meio daquela tempestade, para que de alguma forma eles pudessem aprender algo que de outra maneira, uma virtude espiritual que de outra maneira eles não poderiam aprender. Deus não é masoquista, nem tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas uma verdade é que, dada a nossa dureza de coração, em muitas circunstâncias nós só conseguimos aprender no meio das dificuldades. Só conseguimos aprender no meio das experiências, por vezes dolorosas, que vivemos ao longo da nossa existência. Por esta razão, ali estava no meio de uma tempestade. No meio de uma tempestade, como talvez alguns de nós, neste momento, nos sintamos. Sabem, deixem-me contar-vos uma história. Uma história que eu vi há alguns anos atrás e que tenho guardado como um bom exemplo daquilo que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Esta é uma parábola moderna. Não é uma história verdadeira, mas que nos ilustra uma boa lição. É a história de um cristão que está dentro de um avião, numa viagem sobre o oceano. E quando tudo parecia que estava a correr bem, eis que o piloto, o comandante, anuncia que uma das turbinas do avião tinha deixado de funcionar. Assim que ele desliga o intercomunicador, apercebem-se os tripulantes e os passageiros que a outra turbina começa a queimar também, incendeia-se, e agora o avião estava simplesmente sob o efeito das leis da gravidade. A situação era realmente pavorosa. A vários quilómetros de altura, o avião começa agora simplesmente a planar em direção ao solo. As pessoas em desespero, e aquele cristão que ia dentro do avião começa a orar, a pedir que o Senhor lhe perdoasse todos os seus pecados e que o salvasse, mas que pudesse salvar também aquelas pessoas que ali estavam. E o que é interessante é que o avião, ao perder altitude, cai sobre o mar e o único sobrevivente é justamente aquele homem. Agarra-se a um pedaço da fuselagem do avião e ali mesmo sobre o mar, sob as ondas, aquele homem ajoelha-se e agradece a Deus por o ter salvo daquele acidente que tirou a vida a todos os outros seus companheiros de viagem. E enquanto ele orava, agradecendo a Deus e pedindo também auxílio, ele apercebe-se que a assustadora sombra, vulto de um tubarão, começa a rodar em torno do pedaço da fuselagem em que ele estava. E enquanto ele orava, ele agora pede ao Senhor que o proteja. E assim que termina a oração, abre os olhos, o tubarão já tinha ido embora. Ele agradece então ao Senhor por ter mandado o tubarão embora. Mas ele está ainda perdido no meio do oceano. E começa então a remar numa direção que ele não faz ideia se vai encontrar terra. E o que é certo é que ele mais uma vez pede a intervenção de Deus para que o ajude a chegar à terra firme. E quando ele se levanta sobre a sua jangada improvisada, percebe-se que lá no horizonte existe alguma coisa que parece terra firme. Ele começa então freneticamente a nadar e a empurrar a sua jangada. E vai nadando, ora dentro da água, ora remando, ora deixando-se levar pela correnteza. E quando finalmente cansado ele consegue chegar à praia, ele só tem forças para orar, agradecendo a proteção que Deus lhe tinha dado e adormece. Tão cansado estava quando volta novamente à consciência, já é de manhã, e apercebe-se que ao seu redor na areia existiam as pegadas de um animal muito grande. E ele, ao aperceber-se disto, ora agradecendo a Deus porque o Senhor o tinha protegido de um animal muito grande, que provavelmente era feroz. E ele louva a Deus mais uma vez por isso. Mas pensa, bom, agora vou precisar de duas coisas, providenciar alimento e abrigo. E então trabalha arduamente durante o dia para construir um abrigo em cima de uma árvore e vai pescar alguns peixinhos. Está tão cansado que volta novamente a dormir a noite inteira sem se aperceber que uma tempestade tropical se abateu sobre a ilha e que quase todas as árvores naquela praia
estavam derrubadas, com exceção da árvore onde tinha sido construído o seu abrigo. E aquele rapaz, aquele cristão, mais uma vez agradece ao Senhor a bênção de ter sido protegido por ele durante aquela noite. E na manhã seguinte ele vai novamente, agora para um outro lado da ilha para pescar, ver se encontra algum alimento. Mas quando volta com alguns peixinhos que dificilmente tinha conseguido apanhar, ele apercebe-se de que o seu abrigo tinha sido completamente incendiado. Ele tinha se apercebido de que um relâmpago tinha caído, mas não imaginava que tivesse sido justamente sobre a árvore onde ele tinha construído o seu abrigo. E então, cansado de todo o stress daquelas horas, desde o acidente, aquele homem cristão ajoelha-se e lamenta diante de Deus: Senhor, por favor, Tu salvaste-me do acidente, Tu afastaste o tubarão, guiaste-me até esta ilha, protegeste-me na noite em que eu estava cansado do animal que andou ao meu redor, ajudaste-me a ter forças para construir o abrigo e a encontrar alimento, protegeste-me durante a última noite da tempestade que destruiu praticamente toda a ilha, para agora, Senhor, permitires que o meu abrigo seja consumido. E enquanto ele orava, ele apercebe-se de que alguém lhe põe a mão sobre o ombro. Era um homem vestido de branco que lhe dizia: amigo, meu capitão viu o teu sinal de fumaça e mandou-me vir salvar-te. Nós nunca sabemos quando os problemas são parte da solução de Deus. E acreditem ou não, esta situação, esta tempestade no meio do mar da Galileia era parte da solução de Deus para ensinar a este povo, ou estes jovens, estes homens, quanto eles precisavam aprender a respeito de Deus. É por esta razão que, diz-nos a Bíblia, Jesus vai ter com eles, depois de um longo período de oração. A Sra. White explica que Jesus tinha estado a orar por cada um dos seus discípulos. Ele não estava junto com os discípulos, mas estava a interceder por eles. Ele não estava presencialmente com eles, mas estava espiritualmente a levá-los diante do Senhor. E agora então ele vai ter com eles andando sobre o mar. E a Bíblia diz-nos que quando ele se aproxima dos seus discípulos, eles ficaram aterrorizados porque imaginavam que fosse um fantasma. Mas o ousado Pedro pede para que Jesus o deixe caminhar sobre as ondas. E onde nós paramos, no verso 29, nós vemos justamente Pedro caminhando sobre as ondas, indo ter com Jesus. Mas Jesus ainda tinha uma outra lição que queria ensinar àqueles homens. Ele não só lhes queria ensinar que eles tinham ido para o meio da tempestade, orientados e pela ordem de Jesus Cristo. Jesus não só lhes queria ensinar que eles estavam ali porque isto fazia parte do plano de Deus para lhes ensinar alguma coisa, mas ele ainda lhes queria ensinar uma outra coisa. Mais do que estar debaixo das ordens de Deus, nós precisamos estar nas mãos de Deus. Mais do que fazermos aquilo que Deus nos manda, nós precisamos ter a convicção de que o Senhor nos dirige através da consciência que Ele coloca em nós. No verso 30 diz: mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Quantos de nós não sentimos medo no meio das dificuldades e das tribulações? Talvez neste momento, alguns de nós estejamos aqui a ter um pequeno oásis no tempo de algum conforto emocional em que não estamos a pensar nos nossos problemas, nas nossas perplexidades. Mas sabemos que assim que sairmos daqui, voltarmos a casa, lembrarmos das nossas dívidas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos problemas no trabalho, das responsabilidades que temos, dos assuntos que parecem não querer se resolver, dos problemas de saúde, das dificuldades de relacionamento, tudo isso voltará novamente. E muitas vezes nós temos medo disso, temos medo às vezes até de levantar-nos de manhã cedo. Tantas são as dificuldades da nossa vida. Mas acreditem, Deus está ao nosso lado. Não importa qual seja o volume de problemas que tenhamos. É por isso que Jesus fez questão de ser lembrado como o Emanuel, Deus conosco. O verso 30 diz: mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esta é a oração mais rápida da Bíblia. E diz o verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, Jesus acalmou o vento. E aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Queridos amigos,
Neste momento, talvez alguns de nós estejamos a pensar o quão difícil estejam a ser os últimos dias da nossa vida. Por exemplo, lembramos-nos da família da nossa irmã Liliana. Para eles está a ser um momento muito difícil. Para aqueles que são seus familiares, não está a ser fácil. Mas uma coisa é verdade. Deus continua conosco e Ele está disponível para nos ajudar, para nos acompanhar, para estar ao nosso lado. E nós só podemos beneficiar da presença de Jesus Cristo quando nós tomamos a consciência de quem verdadeiramente Ele é. E reparem que os discípulos, diz-nos a Bíblia, que quando Jesus entrou no barco, o que é que eles fizeram? Eles o adoraram. Adorar não é simplesmente dizer, olha Jesus, seja bem-vindo aqui ao nosso barquinho. Olha, ele até está um pouquinho molhado. Não, adorar é reverenciar. Adorar é desejar a presença de Jesus na nossa vida. Adorar é estar disponível a observar cada detalhe do caráter do nosso Salvador, do nosso Deus, de maneira que nós possamos nos assemelhar a Ele mesmo. A experiência de adoração não é só apenas um momento em que demonstramos reverência. A adoração é mais do que isso. É uma contemplação com tal intensidade que nós desejamos apropriar-nos deste ser a quem efetivamente nós estamos a devotar a nossa admiração, a nossa reverência. Adoração é contemplar em todos os detalhes quem é aquele que é o alvo da nossa reverência e desejarmos ser semelhantes a Ele. E é neste aspecto que os discípulos adoraram a Jesus, reconhecendo que Ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E esta adoração não foi apenas um momento de exaltação emocional que eles viveram ali dentro daquele barquinho, no meio do mar da Galileia, mas foi alguma coisa que eles viveram por toda a sua vida. Queridos amigos, nós somos convidados por Jesus também a recebê-lo na nossa vida. Jesus diz-nos aquelas palavras que tão bem conhecemos em Apocalipse capítulo 3, verso 20, quando Ele diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor está disponível a entrar na vida de cada um de nós. E Ele quer nos resolver os problemas das tempestades, quaisquer que sejam elas, as tribulações, as lutas, as dificuldades. Pode ser um problema em casa, pode ser um problema com um vício de caráter, um problema qualquer que tenhamos. Pode ser uma dificuldade financeira, um problema profissional. Não importa. Não há nada que Deus não possa resolver. Não há tempestade que Jesus não possa acalmar. Não há vento, por mais forte que seja, que o Senhor não possa fazer parar instantaneamente. Mas a única coisa que precisamos para que isto aconteça na nossa vida é estarmos dispostos a deixar Jesus entrar no barco da nossa vida. Talvez alguns de nós estejamos a tentar levar o nosso barco no destino que queremos. Fazermos a nossa própria vontade. Temos planos, temos projetos. Mas os planos de Deus, acreditem, meus queridos, são sempre muito melhores do que os nossos, por mais bem elaborados e pensados que eles possam ser. Por isso, nesta manhã, Jesus quer convidá-lo a aceitar o plano que Ele tem para a sua vida, o projeto que Ele tem para a sua existência. Ele quer entrar no seu barco, Ele quer entrar no meu barco. E a resposta que Deus hoje espera de nós é algo que só cada um de nós que aqui está individualmente pode dar. E a pergunta que o Senhor nos faz é, queres que eu entre no barco da tua vida? Que o Senhor nos ajude a darmos a resposta adequada a essa pergunta que Ele nos faz. Quer você ser salvo por Ele? Quer você ser abençoado pela sua presença na sua vida? Escolha aquilo que Deus tem para si e você será abençoado. Amém. Nós vamos terminar o culto desta manhã cantando o hino 503. 503.
Verdadeiramente nós queremos caminhar contigo e sabemos que tu estás ansioso por fazer a trajetória do resto da nossa vida até ao céu, juntamente conosco, caminhando passo a passo ao nosso lado. Obrigado, Senhor, por convites tão maravilhosos como aqueles que tu nos fazes, por exemplo, em São Mateus capítulo 11, quando tu nos convidas a irmos a ti, quando nós nos encontramos cansados e sobrecarregados. Obrigado, Senhor, porque tu estás disposto a carregar o nosso fardo juntamente ao nosso lado, fazendo com que ele se torne mais fácil e mais simples de ser carregado. Por isso, bondoso Deus, nós queremos, bondoso Senhor, aceitar este convite para que possamos experimentar a alegria da esperança da vida eterna, enfrentarmos com paciência e com serenidade as vicissitudes deste mundo enquanto aqui vivermos. Te peço, bondoso Deus, que possas abençoar cada um dos teus filhos que nesta manhã têm as suas lutas e os seus problemas individuais, que a todos, Senhor, tu possas confortar, abençoar e dirigir. É o que te pedimos, bondoso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.